Graça da parte de Deus e do Senhor Jesus seja com todos nós nessa noite tão agradável, nessa noite em que o Senhor nos dá, mais uma noite em que nós nos encontramos aqui na casa do nosso bendito e soberano Senhor para exaltarmos o seu santo nome. Estamos aqui, na verdade, com esse objetivo. Nosso objetivo, depois de passarmos uma semana de atividades, de trabalho, nos encontramos aqui nessa noite na casa do nosso Deus para prestarmos a Ele o culto que só a Ele é devido. Então eu convido você a, juntamente comigo, com os demais irmãos, iniciarmos esse nosso culto de adoração ao nosso bendito e soberano Senhor, lendo a palavra do nosso Deus, neste salmo belíssimo, salmo de número 122. Eu convido você a se colocar de pé, juntamente comigo, nós lermos de forma alternada o salmo de número 122. Este salmo de Davi, salmo de romagem, nós vamos ler todos de pé, de forma alternada, bem forte, adorando ao nosso Deus. Salmo de número 122. Vou ler o primeiro versículo, você lê o segundo e assim por diante. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor da casa do nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus, vamos invocar o Senhor em uma oração de adoração. Convido você a orar juntamente comigo. Amado e soberano Pai, Deus maravilhoso, louvamos o teu nome por esta noite, mais uma noite que o Senhor nos proporciona, mais uma noite que o Senhor nos concede, onde aqui podemos juntos adorar o teu santo nome. Toda glória, todo louvor, tudo aquilo que foi realizado aqui nesta noite, Pai, neste culto, seja para a glória do teu santo nome. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Oramos assim para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, vamos ser dirigidos com o grupo de louvor. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende o seu, em todo trance agudo. Fúria pertinaz persegue Satanás com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra.
batalha. Louvado seja o nome do nosso Senhor, e que bom saber que nós temos um castelo forte, não é? O nosso bendito Deus, Ele é quem nos sustenta, inclusive foi Ele, por meio do seu Espírito, que nos trouxe aqui nessa noite, estamos aqui por causa dEle, é o nosso, não é, baluarte, é aquele que nos sustenta e que nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu queria convidar você mais uma vez a abrir a palavra do Senhor para o nosso momento de contrição. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 51. Confissão e arrependimento ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Salmo 51, nós vamos ler este salmo. Eu vou fazer a leitura, os irmãos e as irmãs acompanhem em suas Bíblias essa leitura da santa palavra do nosso bendito Deus. Diz assim o salmista: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe.
Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O momento de contrição, amados irmãos, no culto, ele é importante porque ele fala da nossa consciência em relação ao nosso Deus. A consciência de que nós somos meros pecadores e estamos diante de um Deus santo, santo, santo. Diz a Bíblia que Deus é tão santo que a sua santidade não permite que o homem se dirija a Ele se estiver em pecado, de forma que os nossos pecados impedem de Deus nos ouvir, a nossa adoração chegar até Ele. Por isso que nós temos esse momento, porque apesar de sermos o que somos, a Escritura nos garante a certeza de que, uma vez confessados os nossos pecados, temos a certeza do seu perdão, e é imediato. Deus não perdoa a prestação. Quando Deus perdoa, Ele perdoa na hora, se Ele olhar o coração e ver que de fato aquela confissão ela é genuína, não é um mero remorso, mas é um desejo mesmo de arrependimento. Não é? A palavra arrependimento na Bíblia é a palavra grega metanoia, a palavra que significa mudança de atitude. Quando a gente pede perdão sobre algo que a gente fez, o pensamento é que nós estamos nos propondo a mudar de atitude, ou seja, não fazer mais o que fazíamos antes, não carregar mais aquelas práticas que carregávamos antes. Quando a gente vem à igreja, ao templo, dessa forma, ainda carregando os nossos pecados, em primeiro lugar, que o culto se torna pesado para nós. Ele se torna pesado. Segundo lugar, que a gente não consegue, desfrutar com alegria da presença do Senhor, porque a gente está com aquele peso de culpa. Por isso que Davi sofria tanto e dizia: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E aqui mais uma vez ele pede a Deus que sondasse o seu coração para que ele pudesse andar nos caminhos retos. Então, caso você esteja aqui assim, tenha pecado contra Deus, você tem a oportunidade agora de se dirigir ao Senhor. Temos livre acesso até a presença do Senhor. Não precisa trazer animais para sacrificar, não precisa subir um morro, uma montanha, com uma pedra na cabeça ou com os joelhos arrastando pelo chão. Não precisa. Temos livre acesso à presença do nosso bendito Deus. De maneira que eu convido você a passar alguns instantes em oração silenciosa. Após esse tempo de oração silenciosa, não sei se o grupo de louvor tem algum louvor antes, tem não, Depois. Então, após o momento de oração silenciosa, convido o presbítero Aristarco. O presbítero Aristarco estará quebrando esse silêncio com uma oração, agradecendo a Deus pelo seu favor imerecido de nos perdoar. Vamos orar, irmãos? Você pode ficar à vontade, como quiser, sentado, de joelho, enfim. Fique como você quiser. Vamos agora pedir perdão a Deus, pedir que Ele receba o nosso culto nessa noite. Vamos orar.
Salmo de número 96, amados irmãos. Ele diz assim, o Salmo 96, esse salmo que eu gosto muito dele, tem cânticos desse Salmo 96. Diz assim o Salmo 96: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor porém fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas, entrai nos seus atos, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, julga os povos com equidade, alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e sua plenitude, fogue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoantes a sua fidelidade. Vamos com muita alegria, irmãos, não é? Enche o seu peito agora de alegria, não é? Sorria, mesmo de trás da máscara, abre um sorriso, adore o Senhor com alegria, porque Ele está aqui, amém? Deus está aqui, então não se alegre no Senhor. Vamos cantar com um grupo de louvor, vamos adorar o Senhor com nossos cânticos congregacionais. Preciso ser oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver Irmãos, nos coloquemos de pé e vamos continuar louvando ao Senhor com alegria, com as nossas palmas.
tua graça, Senhor, é que nos faz estar aqui nessa noite. Então, louvemos ao Senhor. Senhor, das nova vida ao pecador, nos trata com tua misericórdia e nada paga o teu favor. Sei que tu não te os teus filhos, de tuas promessas, ó Deus. Tua graça, Senhor, é o que satisfaz no meu coração e nada mais. Tua graça, Senhor, povo canta em teu louvor. Sei que tu não te esquece de nós, os teus filhos, de tuas promessas, ó Deus. Tua graça, Senhor, é o que satisfaz nada mais. Tua graça, Senhor, é o que satisfaz no meu coração e nada mais. Sei que tu não te esquece de nós, os teus filhos, de tuas promessas, ó Deus. Podeis sentar, irmãos. Nós estamos nos preparando já para a mensagem, mas porém a gente queria só louvar a Deus, saudar a todos que estão aqui presentes, visitantes que estão aqui conosco, dizer que você se sinta bem à vontade aqui na casa do nosso Deus. O culto não é para você, é para o Senhor, mas você pode juntamente conosco se sentir à vontade para adorar o nome do Senhor. Aos irmãos que também chegaram, que vieram, nosso coração se alegra em ver você aqui conosco nessa noite para adorar o nome do Senhor. Então, já que estamos aqui para adorar o Senhor, vamos ser conduzidos por mais um louvor, com um grupo de louvor, e em seguida, após o louvor, nós estaremos tendo o momento da mensagem e também iremos orar pelas crianças. Somente um seria
entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia, Senhor. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Disse o Senhor Jesus. Nós queremos convidar então as crianças para que elas possam ter a continuidade do culto preparado especialmente para elas, juntamente com as professoras que estarão ali conduzindo o culto ao Senhor para elas também. Foi para acordar os meninos. Vamos orar por elas, aqui para a gente orar. Aqui, todo mundo aqui, para a gente orar. Pois é, Nicolezinha, minha Nicole não está aqui porque à noite ela teve um pouco de febre, de noite. Às vezes ela aparece com essas febres assim de repente, do nada, não é? Mas está boazinha, mas por precaução a gente preferiu deixar ela mais lá embaixo descansando. Essa semana foi uma semana do povo tudo doente. Minha mulher adoeceu também de otite, Nicole, lá ela está melhor, não é? Mas está ali se preservando. Vamos orar pelas crianças, bem como pelas tias que estarão aí ministrando a palavra de Deus e o culto a elas. Amado e soberano Pai, louvamos o Teu nome por essas crianças, pedimos ao Senhor que elas possam ser alimentadas pela Tua palavra, assim como nós seremos aqui também. E pelas professoras, que a Tua palavra fale ao coração de cada uma dessas professoras também, assim como o coração das crianças. Nesse culto que será prestado ao Senhor, em uma linguagem própria a cada um desses pequeninos. Guarda-os em Tua santa proteção, assim oramos em nome de Cristo, e nós agradecemos pelos pais que puderam trazer seus filhos à casa do Senhor. Que o Senhor continue dando a eles sempre essa motivação, em nome de Jesus. Amém. Podem ir. Meus amados irmãos, queria convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor na carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo de número 8, a partir do verso de número 18 ao verso de número 25. Romanos capítulo 8, do 18 ao verso de número 25. A epígrafe do texto diz: os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Nós vamos falar nessa noite sobre o tema renovando a esperança. Renovando a esperança. Romanos 8, do 18 ao verso de número 25.
os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Que Deus, em Cristo, aplique em nossos corações a sua palavra. Amado Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque temos ela aqui conosco. E nesse instante, pedimos ao teu Santo Espírito a iluminação, pedimos ao teu Santo Espírito o entendimento, para que possamos assim compreender as verdades aqui escritas, que são absolutas e que são para nós nossa única regra de fé e prática. Que o Senhor aplique cada verdade dessas aqui lida em nossos corações. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, nesses últimos dias, o Brasil viu estarrecido os acontecimentos que se deram na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente ali na região serrana e mais especificamente ali na cidade de Petrópolis, onde as últimas chuvas devastaram aquela cidade serrana, aquele lugar tão bonito, turístico, não é? Com uma bela natureza, foi completamente devastada. Acredito que alguns irmãos possivelmente devem ter visto vídeos na internet mostrando a quantidade de água arrastando pessoas, ônibus, veículos de pequeno porte, tudo, não é? Eu vi um vídeo que um morro desabava assim, as pessoas gritando, outro, a água carregando pessoas que estavam ali naquela correnteza muito forte, e um depoimento de um morador da cidade, um comerciante, me deixou assim muito abalado, ele dizendo que era comerciante e que ele havia perdido tudo. A água tinha destruído sua casa, destruído o seu comércio, e ele disse: eu não sei como vou começar, eu não tenho mais nada, eu não sei como vou começar, eu estou só com a roupa do corpo. E são momentos assim que a gente fica pensando como manter a esperança diante de situações como essas, que acontece, que vem inesperadamente, sem a gente programar, e que muitos ficam se questionando, mas por que Deus? Por que Deus permitiu coisas assim? Graças ao Senhor que nós temos a sua palavra, que nos consola, pelo menos nós cristãos, pastores. Eu vi um áudio de um pastor lá, de Petrópolis, de uma igreja, pedindo orações e chorando, não é? Bem emocionado, chorando, por conta do número de pessoas que haviam morrido ali naquela tragédia. Mas não só em Petrópolis, a gente percebe que nós vivemos atualmente com um número muito acentuado de pessoas que estão à beira do desespero, pessoas sem esperança. É claro que em parte disso tem a ver com a questão decorrente da nossa natureza, do pecado também. É claro que não estou dizendo que necessariamente aquela tragédia ali em Petrópolis tenha sido por causa de pecado. Nós não somos adeptos à teologia da prosperidade, que ensina que se você adoece, se acontece alguma coisa com você, é pecado, você está em pecado, tem que corrigir, tem que pedir perdão. Não necessariamente, não é? Mas sim, há pessoas que estão sem esperança, fruto da ausência de Deus em suas vidas. O apóstolo Pedro, escrevendo lá na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo de número 21,
o apóstolo Pedro vai dizer que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Quando o homem não tem a Cristo, é claro que ele vive sem esperança, e quando alguma coisa assim, uma tragédia dessas acontece, aí é que a sua esperança é ainda mais abalada. Ele já vive sem uma esperança escatológica, porque geralmente sua esperança está fundamentada apenas no materialismo, nas coisas que estão aqui. Mas quando Deus, enfim, permite que determinadas coisas aconteçam, e aquilo que é material vai embora, não há mais o material, como eu vendo aquele comerciante, ele não tem mais, não tem mais a sua fonte de lucro, a sua fonte de dinheiro, às vezes é a saúde, são tantas coisas, irmãos, e aí a gente fica pensando como manter a esperança. A esperança, amados irmãos, ela é determinante para que a gente possa viver bem com os outros e conosco mesmo. Alguém já disse que a esperança é a estrada sobre a qual caminham os que vivem de bem com a vida. E de fato a Bíblia continua dizendo e nos ensina que nós nunca devemos jamais abandonar a esperança. O profeta Isaías, profetizando ali no meio do povo da nação de Israel, uma nação devastada, depois do exílio, que eles passaram ali tanto tempo, no capítulo 40, versículo de número 31, o profeta Isaías vai dizer o seguinte, Isaías capítulo 40, verso de número 31, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobe com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Portanto, o nosso objetivo nesse sermão dessa noite é mostrar o valor que existe na esperança, como inclusive condição para a felicidade das pessoas. Estamos sim vulneráveis a tantas coisas que podem nos acontecer. Não estamos, pelo fato de sermos crentes, isentos de sermos apanhados por alguma coisa trágica, por uma tragédia. Não que eu deseje que isso aconteça com os irmãos, nem comigo, nem com ninguém. Mas quando as lutas vêm, quando as dificuldades vêm, como está acontecendo com aqueles moradores ali de Petrópolis, não sei como você entrou aqui nessa noite, não sei como está o teu coração, muito menos como está a tua fé ou a tua esperança. Mas nós vamos aprender aqui, no texto que lemos, do apóstolo Paulo, uma carta escrita por volta aí do ano 64, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, onde o apóstolo Paulo, além de trazer tantos temas da nossa teologia, tantos temas teológicos, como a total depravação do homem, ali no capítulo 1, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos, vamos encontrar nessa carta aos Romanos, que segundo alguns é um grande compêndio de teologia, vamos encontrar assuntos diversos. Nos primeiros capítulos, Paulo vai tratar de assuntos doutrinários, Paulo vai falar sobre eleição, Paulo vai falar sobre predestinação, Paulo vai falar sobre soberania de Deus, mas aí depois Paulo dá uma pausa, e Paulo vai trazer também palavras de consolo, exortativas, de esperança, e este capítulo 8, Paulo vai tratar acerca disso. Ele começa falando sobre a nossa segurança, inclusive um dos pontos que eu citei aqui da doutrina calvinista, que é a perseverança dos santos, quando Paulo fala aqui no início do capítulo 8, está aqui na epígrafe, nenhuma condenação o pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, a salvação, ela acontece uma vez e ela é para sempre. Isso é um dos pontos da nossa doutrina, reformada, da nossa doutrina defendida pela Igreja Presbiteriana, mas Paulo vai falar também aqui, a partir do capítulo de número 8, sobre a esperança, sobre nós que somos cristãos, uma vez que temos a certeza da nossa salvação e precisamos ter, se você ainda não tem, é preciso ter a certeza da sua salvação. Ela é fundamental para a gente continuar vivendo aqui nesta vida, e ela é fundamental para que a gente possa alimentar a nossa esperança. Então Paulo começa dizendo
não é? No versículo de número 1, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Precisamos, amados irmãos, renovar sempre a nossa esperança. Não é fácil, principalmente quando a tragédia está diante de nós, quando as lutas estão diante de nós. Ora, a gente não precisa falar apenas de Petrópolis, estamos diante de uma grande pandemia, que até agora tem trazido pânico a tantas pessoas que ainda têm medo de sair de casa. Tem gente doente, tem gente sem conseguir sair de casa, não é? Tem crentes, inclusive, abalados ainda em sua fé, por conta de tudo que tem acontecido. Mas nós precisamos, amados irmãos, renovar a nossa esperança. Por quê? Precisamos renovar a nossa esperança. E aí, anote aí, tome nota. A primeira coisa, precisamos renovar a nossa esperança, porque a esperança supera o tempo, as circunstâncias e a razão. A esperança supera o tempo, as circunstâncias e a razão. Por isso precisamos renovar a nossa esperança. Veja que o verso de número 18 e o verso de número 21, Paulo vai dizer no verso 18, não é? Sofrimentos, existe aqui essa frase, não é? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. A esperança, eu tenho dito, ela supera o tempo. Os sofrimentos do tempo presente. E aí Paulo vai dizer no verso de número 21, a criação redimida do cativeiro da corrupção, as circunstâncias, na esperança de que a própria criação será redimido do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então a gente percebe aqui no texto que nós estamos lendo, que as circunstâncias aqui referidas pelo apóstolo Paulo, elas são definitivamente desfavoráveis. Veja que Paulo diz, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, Paulo vai falar de sofrimento do tempo presente, Paulo vai falar do cativeiro da corrupção, Paulo vai falar no verso de número 22, de angústias da criação, diz que até a própria criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Um cenário, um contexto, aterrador, desanimador, causador da falta de esperança. Mas ainda assim precisamos manter a esperança. O cenário que Paulo aqui mostra, que Paulo desenha, não é um cenário muito favorável à esperança. Como já falei, há sofrimento do tempo presente, cativeiro da corrupção, gemidos e angústias da criação. Então Paulo parece de fato pintar aqui um cenário muito tenebroso e destruidor de qualquer esperança. Um tempo difícil. Porém, amados irmãos, é exatamente nesse contexto que a esperança ela se revela superando as circunstâncias, superando o tempo, superando a razão, no que diz respeito às circunstâncias. A gente vê que não obstante esse quadro de sofrimento apresentado aqui pelo apóstolo Paulo, a esperança surge como algo que não depende e nem está subordinada às condições circunstanciais. Segundo o próprio apóstolo Paulo, ainda escrevendo aqui na carta aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo de número 3, versículo de número 4, Paulo vai dizer, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo, diz aqui o apóstolo Paulo, sabendo que as tribulações produzem perseverança. E ele continua no verso 4, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. De maneira, amados irmãos, que não obstante todo esse quadro de sofrimento, Paulo surge escrevendo e falando que a nossa esperança não está subordinada às circunstâncias adversas que estão, diante de nós.
E aí eu me lembro muito bem daquela canção, não é? Que uma vez eu cantei aqui: não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Nós, quando nos encontramos no meio de um mundo tão agitado, precisamos aprender o valor da esperança. E o apóstolo Paulo diz que ela vem junto também com a paciência. A paciência é um elemento para que a gente possa alimentar a nossa esperança. A esperança e a paciência, elas estão também além do tempo. Não importam as circunstâncias, como não importa também o tempo. A esperança que se vê, diz Romanos capítulo 8, versículo número 25, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Então a esperança, ela está além do tempo, não é? Ela precisa estar focalizada lá na frente. Ela não é circunstancial, ela não pode estar presente aqui diante da situação do momento, porque senão, quando vem uma tragédia como essa que aconteceu em Petrópolis e outras, a esperança da gente se acaba, a fé pode se acabar, mas Paulo diz: a esperança que está em nós é aquela que a gente não vê. Paulo está falando aqui, amados irmãos, da eternidade, da esperança que nos aguarda quando estaremos com o Senhor, onde não haverão mais catástrofes naturais, a presença do pecado ou qualquer coisa assim. É um pensamento escatológico. Paulo está dizendo: olhe para o futuro, olhe lá para frente, olhe para o Senhor. É claro que para o homem natural, a esperança sempre vai estar condicionada àquilo que ele pode ver, ou naquilo que ele pode ser provado, inclusive cientificamente, e às vezes em cálculos bem elaborados, mas nós não. A nossa esperança está na palavra e na Escritura. Já dizia, não é, o filósofo, matemático, engenheiro, astrônomo da Grécia Antiga, um pensador chamado Tales de Mileto. Ele disse o seguinte: a esperança é o único bem comum a todos os homens. Aquele que nada mais tem, ainda possui, pelo menos, a esperança. Não é? Então, são em horas assim que a gente fica dizendo: onde vamos nos apegar? Quando a gente está abalado, quando a gente está triste, há uma esperança ainda. A esperança da palavra de Deus, de suas promessas, de um Deus que, diferente dos homens que sempre nos decepcionam, ele não. Ele é sempre fiel em tudo aquilo que ele faz e que ele fala. É por isso que os médicos, quando eles veem um doente terminal, muitos deles nunca acreditam que algo milagroso possa acontecer, ou quem sabe uma esposa, quando vê o seu marido ímpio e tem orado tanto por ele, às vezes pensa que ele nunca vai mudar, e quando o milagre acontece, todos ficam surpreendidos, porque a esperança, ela existe, ela sempre vai estar presente, e ela existe ainda mais naqueles que têm fé, naqueles que creem. Ora, se nós vivêssemos, amados irmãos, em função da esperança que a Bíblia nos ensina, nós já teríamos visto muito mais coisa do que se possa imaginar. A esperança do cristão é uma esperança que diz lá em Hebreus capítulo 11, não é? Ora, é uma esperança fundamentada na fé. É por isso que a ciência se surpreende, os médicos se surpreendem quando coisas extraordinárias acontecem, porque nossa esperança está fundamentada na fé. Diz Hebreus que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. Então a esperança do cristão não é aquela esperança que ele espera o impossível, o que muitas vezes, até para muitos, não tem lógica, o que escapa e desafia muitas vezes até a própria razão. A fé é assim, a esperança nossa é assim, não é? Parece estranho às vezes você ir, não é, às vezes para um funeral de pessoas crentes e verem eles ali cantando, verem eles ali às vezes até
sorrindo, parece estranho, mas é porque a nossa esperança, ela nunca está baseada no tempo presente, ela vai muito além do nosso tempo. A nossa esperança sempre está em Deus. E a gente fica pensando quantas pessoas já se cansaram de esperar. E Paulo diz aqui de forma muito clara: esperamos o que não vemos. O texto que nós lemos, com paciência o aguardamos. Não se canse das promessas do Senhor, não se canse da sua fé em Deus, ainda que a tragédia se instaure, ainda que você veja as lutas diante de você, não se canse, continue esperando, continue firme no Senhor. Quando a gente já, quando muitos já perderam a paciência, e quando muitos já estão prestes a abandonar a sua fé, você precisa renovar a sua esperança em Deus. Quando se tem esperança, a escuridão não impede que vejamos uma luz no fim do túnel. Paulo, ainda escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14, Paulo vai dizer: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Em Cristo sempre somos conduzidos em triunfo. Em Cristo nossa esperança sempre é acendida de novo. Se está apagada, ela reacende. Sempre ela é alimentada. Nós somos fortalecidos quando a nossa esperança está em nosso Deus. Precisamos então, amados irmãos, renovar a nossa esperança, porque, como acabamos de dizer, a esperança supera as circunstâncias, o tempo e a razão. Mas uma segunda coisa também que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, é que nós devemos renovar sempre a nossa esperança, porque a esperança, ela será sempre maior do que os desafios. A esperança sempre é maior do que os desafios. E aqui, segundo o que Paulo escreve, o nosso texto, Paulo vai mostrar que a esperança que move o cristão, ela é maior, como já falamos, do que as circunstâncias, o tempo e a razão, mas maior também do que as angústias e os nossos gemidos íntimos. Ela é maior até mesmo do que o maior de todos os problemas. É maior até mesmo do que a própria morte. Não é verdade? Do que a própria morte, que é o último estágio aí, do ser humano, quando ele se vê ali diante da morte, e aí é aquele momento em que ele pensa: puxa, agora tudo acabou. Quando ele perde um ente querido, ou de repente quando alguém tem uma notícia de que ele tem pouco tempo de vida, Paulo vai dizer que a esperança é maior do que isso. Diz aqui o apóstolo Paulo, no versículo de número 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, diz o apóstolo Paulo. O exemplo disso é que, para o ímpio, por exemplo, a morte é o fim de tudo, mas para nós é apenas o começo. O sábio Salomão, escrevendo um provérbio 14, versículo de número 32, texto de Provérbios 14, 32, diz assim o texto: pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. A esperança, amados irmãos, é maior do que os desafios, maior do que tragédias, maior do que qualquer coisa, e como falamos, maior até mesmo do que a própria morte. Por isso que quem vive em esperança
não permite ou não se permite se intimidar ou recuar, ou por maiores que sejam as adversidades, porque, como diz lá o salmista no Salmo de número 125, versículo de número 1, Salmo 125, verso de número 1, os que esperam, não é? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Em outras versões, permanecem firme para sempre. Os que esperam, a palavra esperar, não é? Ela é a palavra que dá origem à palavra esperança. Quem espera, espera porque tem, não é? Uma perspectiva, porque tem uma esperança. E os que esperam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, firmes para sempre. Por isso, mesmo que nós estejamos com dores, mesmo com angústias, nós devemos mostrar que estamos de bem com a vida, porque nossa existência não está limitada a esta vida, não é? Não está limitada às coisas desse mundo. Também nós, diz o apóstolo, também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando, ou seja, esperando, tendo essa esperança, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança, diz aqui o apóstolo Paulo, porque na esperança nós fomos salvos. Nós não fomos salvos, irmãos, para vivermos em função desse mundo. Nós fomos salvos para vivermos em função de uma esperança muito maior. É Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que é bom saber que a esperança da nossa salvação, ela não se baseia, irmãos, em crendices populares, em superstições. A nossa esperança não se baseia em amuletos sagrados, em pé de coelho, em ferradura de cavalo atrás da porta, em medo de passar por baixo da escada, ou no medo de ver uma chinela emborcada. Não sei se você já se deparou, ou já teve esse tipo de superstição, ver assim, chinela emborcada. Eita, quando eu era criança, a gente via um chinelo emborcado, eita, desemborca, senão a mamãe vai morrer. Ficava com medo e corria ali, desemborcava o chinelo, porque senão a mãe ia morrer. E outras crendices. Minha mãe uma vez jogou fora, porque ouviu falar, jogou fora uma planta, que tinha por nome Comigo Ninguém Pode. Se joga fora, porque essa planta Comigo Ninguém Pode vai atrair coisa ruim para dentro de casa. Só que nossa esperança, irmãos, ela não pode gerar esse tipo de sentimento em nós, esses medos, muito menos fazer com que a gente corra atrás dessas crendices que a gente tem aí. Tem muito crente ainda supersticioso. Você acredita? Tem crente sim, que quando chega no final do ano, ele bota uma roupa branca. É porque acredita-se que a roupa branca, aquela ideia de que eu vou começar o ano seguinte bem. Ou então vai lá para o mar, e dá ali, um mergulho nas 3 primeiras ondas. Ou então, sai de casa e quando, melhor dizendo, bem cedinho, antes de se levantar, já se levanta e, se levanta botando o seu pé direito no chão, antes de levantar e sair de vez. Tem gente que é assim, tem gente que acorda de manhã antes de ir para o trabalho e bota o pé direito no chão, achando que começar o dia botando o pé direito no chão vai fazer com que ele tenha um dia maravilhoso. Há outros que não saem de casa sem dar uma olhadinha ali no seu horóscopo. É tão interessante esse negócio de crendice popular, e de superstições, que todo crente, ele sabe pelo menos o seu horóscopo. Eu tenho certeza que você sabe qual é o seu signo, sabe ou não sabe? E às vezes a gente fica com aquela coisa, eu só vou sair de casa depois de eu ler o horóscopo. Ora, irmãos, a Escritura diz que nós não precisamos dessas coisas para a gente ter esperança. A nossa esperança, ela se fundamenta nas verdades da palavra de Deus, porque existem milhares de promessas. Ora, de vez em quando eu coloco ali, nos grupos, a alegria do Senhor é nossa força, Neemias 8:10. O Senhor Jesus vai dizer que eis que estou contigo, todos os dias estarei contigo, até a consumação dos séculos.
Temos a presença de um Deus vivo, real, que por meio do seu Espírito está diante de nós. E às vezes a gente se vê correndo atrás dessas coisas. Mas é bom saber que amuletos sagrados, artifícios feitos por mãos humanas, ou coisa parecida, ela se baseia único e exclusivamente, não é? Naquilo que está longe, na verdade, da ideia da esperança. Se fundamenta no seu coração fraco, nos corações sem esperança, nos corações sem Deus. Mas a nossa esperança não. A nossa esperança está no Senhor. Então a solução, amados irmãos, a resposta para as nossas dores não devem estar depositadas em algo como essas coisas que eu falei, em algo que foi fabricado pelo homem. Elas só precisam ser entregues a Deus, apenas a Ele e nada mais. E por fim, essa esperança na qual fomos salvos, ela nos faz fortes e capazes de enfrentar os desafios da vida, na certeza de que Jesus, o nosso Jesus, aquele em quem esperamos, nos conduz em triunfo e nos faz mais que vencedores. E aqui no capítulo 8, versículo 37, o apóstolo Paulo vai dizer: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos salvou. Alguns pensamentos que eu acho bem interessante e que às vezes eu gosto de ler, não é? Diz aqui o filósofo, escritor e político romano do século IV antes de Cristo, o Sêneca, não é? O Lúcio Amadeus Sêneca, Lúcio Anaeus Sêneca, vai dizer assim: os desejos da vida formam uma corrente, cujos elos são as esperanças. E mais um outro pensador bem conhecido, chamado Blaise Pascal, matemático, escritor, físico, inventor e teólogo católico, ele vai dizer: nada há de bom nesta vida, salvo a esperança de uma outra vida. De fato, a melhor coisa, amados irmãos, é quando nós temos essa nossa esperança em Deus, não é? Firmada em Deus, e louvado seja o nome do Senhor, não é? Por isso, a aplicação que nós fazemos à nossa vida é como anda, não é? A nossa esperança. Se você entrou aqui de fato nessa noite tão desanimado, tão triste, o convite que a gente faz a você é: confie em Cristo, entregue a sua vida a Jesus Cristo, ao Senhor que é Deus, ao Senhor que te criou, que está pronto a te salvar, e assim como morreu com os braços abertos na cruz do Calvário, continua com esses mesmos braços abertos para abraçar qualquer um que se aproxima dele. E nesse momento ele não vai nem levar em conta a pandemia, ele vai te abraçar, ele vai te acolher, sem máscaras, não é? Sem distanciamento, o Senhor Jesus te abraça. Se você se encontra triste, desanimado por alguma razão, que tal começar a fazer como Paulo, colocar em Cristo a sua esperança, não viver em função do tempo presente. Se alguma coisa ainda continua martirizando você, às vezes coisas do passado, tem gente que às vezes acredita, irmãos, em maldição hereditária, não é? De que pecados cometidos pelos pais, ou não é, feitiços, ou coisas feitas, né, pactos feitos com entidades no passado, continuam ainda tendo efeito na vida das pessoas. Eu conheci um crente que dizia: pastor, eu acho que isso é porque minha mãe, não é, tinha pactos com o demônio, e eu acho que esse meu sofrimento dentro da minha casa é por conta desses pactos. Então eu não sei como você está, eu não sei como você vê as situações do momento, eu não sei se de repente você diz: eu acho que isso está acontecendo comigo porque eu sou pecador demais, eu acho que Deus está me castigando. Às vezes nós pintamos uma figura de Deus tão macabra, de um Deus tão perverso, que existe para castigar e para maltratar as pessoas. Isso não é verdade, irmãos. O nosso Deus é amor, Ele existe para
nos amar, para nos abraçar. Mas nós colhemos aquilo muitas vezes que a gente planta. Muitas vezes as situações que nós estamos vivendo são resultado das decisões que nós tomamos em nossa vida. Então a gente não pode culpar a Deus. Deus nos deu livre-arbítrio para isso aí sim. Não existe livre-arbítrio para a salvação. Para a salvação não é? A salvação é por meio de Cristo. Mas Deus não te fez um robô. Às vezes você precisa tomar decisões, fazer escolhas. Na verdade, o tempo todo a gente está tendo que tomar decisões na vida. E muitas vezes a gente toma decisões infelizes. E que muitas vezes somos orientados pela palavra. Não é assim, não faça assim. E a gente insiste em fazer e os resultados é que vem, não é? Lá na frente, as consequências. Você não pode plantar, irmãos, um caroço de milho e nascer um pé de feijão. Aquilo que o homem plantar, ele também semeará. As nossas decisões vão definir o nosso futuro. Tem muita gente que nos procura se lamentando porque está enfrentando uma dificuldade, enfrentando outra, passando por esse problema, passando por outro. E quando a gente vê o histórico, a pessoa tomou decisão às vezes fora dos padrões bíblicos, não procurou a orientação de Deus para tomar suas decisões e aí começa a receber as consequências de suas decisões. Nós nunca devemos culpar a Deus por nada. Deus não pode ser tentado por nada. Nós não podemos colocar a culpa em Deus, como se Deus tivesse, em algum momento jogado em nós uma praga ou alguma coisa assim, não. Nossas decisões, elas trazem as consequências. Ora, por que essas tragédias estão acontecendo? De alguma forma, isso é resultado do desequilíbrio ambiental. O homem que foi colocado no jardim do Éden para cuidar do jardim, ele está destruindo. Temos aí o susto da questão da camada de ozônio e tantas outras coisas, tantas catástrofes naturais acontecendo. Ora, Deus é um ser, eu sempre costumo dizer que Deus é um ser ecológico. Ele criou o mundo, ele colocou o homem para tomar conta. Ele tem cuidado, ele tem preocupação com o mundo. Veja que diz o texto aqui, Paulo dizendo que até a natureza geme esperando o dia da redenção. Porque Cristo, quando morre na cruz, ele não morre somente para salvar o homem do inferno. Jesus Cristo morre na cruz, até mesmo para salvar o planeta. A morte de Cristo, irmãos, ela foi tão extraordinária, que ela será capaz de restaurar até o planeta. A natureza, você espera, não é? Você não está esperando, não tem esperança? A Bíblia diz que até a natureza também tem esperança. Espera o dia da redenção, porque até a natureza está sofrendo. Os oceanos, os mares, acabando com os peixes. Lá em Recife, tem muitos arrecifes. Tem uma praga lá de um coral que se instalou lá, na praia, um trecho muito grande da praia, que está acabando com os corais sadios. Está havendo um desequilíbrio desse coral que está destruindo os outros. E a gente vê desequilíbrio em todo o planeta, o tempo todo. Por isso que a nossa esperança, a Bíblia diz que é um novo céu e uma nova terra. Diferente do que dizem os testemunhos de Jeová, que a terra será aqui mesmo, e essa terra será restaurada, nós não pensamos assim. Porque Deus não irá reciclar este planeta. Não haverá uma reciclagem do planeta. Haverá uma construção de um novo céu e de uma nova terra. A nova Jerusalém. Tudo isso que você vê agora, um dia não mais existirá. Tudo será novo. Porque Deus, Ele não dá a gente presente, usado ou reciclado. Ele vai dar novo. É novo céu, é nova terra, é novo corpo, corpo glorificado, de forma que esse corpo que você tem hoje aí, que carrega as marcas do pecado, você não mais terá, é um corpo glorificado. O mesmo que Jesus teve quando ressuscitou, que ele disse a Tomé, toca aqui Tomé. Tomé sem fé, Tomé tocou, podia ser tocado, sentou com os discípulos, comeu peixe e pão, flutuou, ele pôde voar, as pessoas viram Jesus ressuscitando, era um corpo diferente. Tudo será novo, irmãos, tudo. Nós não precisamos mais de uma bancada nova como essa, porque as do céu serão milhares de vezes melhor do que essa. Sua casa será muito melhor, não haverá mais preocupações com nada desse mundo, tudo será novo, amém? É Cristo que
que traz isso para nós. Então, espere, não é? Tenha paciência, com paciência aguarde esse dia. Aguarde, espere nas promessas do Senhor. Ele é a nossa esperança e glórias a Deus por isso. Somos humanos, às vezes, não é? Sim, naturalmente, somos abalados com coisas que nos acontecem, somos assim sacudidos, é natural, somos humanos, mas a gente precisa alimentar sempre o nosso coração com as verdades do nosso bendito Deus. Vamos ficar de pé e nós vamos então orar ao nosso Senhor. Você que está aqui abalado por alguma coisa, não é? A tua fé está abalada, sei lá, familiares doentes, tanta coisa que acontece. Eu queria então orar por você. Essa semana para mim foi difícil, não é? Mas eu continuo me mantendo sorrindo. Minha esposa adoeceu, minha filha também, e eu sozinho dentro de casa, não é? O vídeo de Laila sangrando de madrugada, eu disse, vai para a UPA, não vai? Não é? Essas coisas às vezes a gente fica assim, não é? Mas a gente precisa continuar orando e nos mantendo firmes no Senhor. Eu vou orar por você, meu amado irmão, minha amada irmã, tá certo? Eu vou aqui me ajoelhar diante do Senhor e eu vou colocar a vida de vocês diante do Senhor. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Quem está enfermo, quem está doente, tá certo? Eu vou aqui orar por vocês. Ó Santíssimo e Soberano Pai, obrigado por essa noite maravilhosa. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor cada um desses irmãos que pisaram aqui neste tempo, nessa noite. O Senhor conhece cada um deles, Pai. Conhece a vida de cada um. Quantos estão aqui talvez desanimados, tristes, coisas que estão acontecendo com eles, ó Deus, que está abalando a fé. Ó Jesus Cristo bendito, Deus de toda esperança, queremos colocar eles diante do Senhor. Cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada pessoa idosa, cada adulto. Ó Pai de misericórdia, recebe cada uma dessas pessoas diante do Senhor. Nos recebe diante do Senhor, Pai, nos abraça, nos sustenta e renova a nossa esperança, porque ela supera o tempo, as circunstâncias, a razão, porque ela é maior do que os nossos problemas, do que as adversidades, e ela se fundamenta na Tua palavra. Mas muitas vezes, ó Senhor, o diabo, o nosso adversário, o nosso acusador, fica nos acusando e dizendo, olha, você vai continuar com essa fé? Veja a tua situação, veja os teus problemas. Mas nos faz olhar, ó Deus, para exemplos de tantos homens na Escritura, como Jó, que teve dele tirado tudo, e ele se manteve com a sua esperança. Como Abraão, que no último minuto ali, quando ele leva o seu filho para o sacrifício, o Senhor mostra-lhe a esperança em um cordeiro, e que seu filho não seria morto. Ó Jesus Cristo bendito, muitas vezes somos abalados em nossa fé, muitas vezes sentimos vontade de desistir, de não vir mais às vezes à igreja, de ficar só dentro de casa. Somos humanos, isso acontece com a gente, Pai. O Senhor conhece cada um de nós. Mas Deus bendito, nos ajuda, precisamos do Senhor, da Tua palavra, nos dá mais vontade de ler Tua palavra, nos dá mais ânimo de ler Tua Escritura. E acima de tudo, de termos a nossa comunhão com o Senhor, por meio da oração. Sustenta essa igreja, sustenta os líderes aqui. Há tantos que há tanto tempo vêm labutando aqui, Pai, muitas vezes têm sentido-se cansados e vontade de parar, sentindo vontade de parar, mas pedindo, renova a esperança desses irmãos, dessas pessoas, fazendo-os entender que nós não tiramos férias do Senhor, de que a nossa jornada continua, e de que há pessoas a serem resgatadas, irmãos a serem socorridos, pessoas que precisam de nossas orações, de nosso apoio espiritual, precisam da nossa esperança para que a esperança deles sejam renovadas também. Precisam ver em nós a motivação para que eles se sintam motivados. Então pedimos isso, ó Pai. Pedimos pela Tua igreja, pelos enfermos dessa Covid, por pessoas que ainda estão abaladas, pelos parentes que morreram, vítimas dessa doença. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, ali, o Teu povo, ali em Petrópolis, ali no Rio de Janeiro, tantas pessoas que nesse momento, enquanto estamos aqui, enquanto vamos para a nossa casa,
ver nossa despensa cheia. Muitos estão ali, ó Deus, ainda com a mão na cabeça, sem saber o que fazer. Ó Deus, tenha misericórdia dessas pessoas, renova a esperança delas. Renova a esperança de tantos que se encontram com fome, que se encontram abatidos. Nós estamos clamando ao Senhor, tenha misericórdia de nós. Renova, Pai, a nossa esperança. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Provérbios capítulo 3, queria só ler aqui um texto para esse nosso momento também de adoração. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Vamos para esse momento de ofertório também, sermos conduzidos pelo grupo de louvor, e vamos também adorar o Senhor, como diz o texto aqui, com as primícias dos nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você que é visitante não está obrigado a contribuir, a não ser que sinta o desejo no coração. Esse é o momento daqueles que são membros desta igreja, assumir um compromisso com essa igreja e com o Senhor. Vamos sermos conduzidos pelo grupo de louvor, e você pode trazer até o gasofilácio, ter o seu dízimo e sua oferta. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu, Jesus. Referente. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, E sejam todos pra ti, ó Deus.
faz em mim teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Bem, Diácono Gabriel, faça uma oração aí agradecendo a Deus por esse momento de ofertório. Santíssimo Pai, maravilhoso Deus, te oro, Pai, e te agradeço por todo este culto, pelos louvores, pela ministração, ó Pai, da Tua palavra e pela oferta, ó Pai. Que venha a ser usado, ó Pai, de maneira sábia, ó Pai, sempre com direcionamento que vem do alto, ó Pai, que vem do Teu Santo Espírito. Santíssimo Deus, te peço por todo este culto e te entrego, ó Pai, os louvores, as palavras, as ofertas, ó Pai, de pessoas pecadoras, mas de pessoas que estão na luta, ó Pai, constante contra o pecado e tendo, ó Pai, a esperança de que Tu virás, Pai, a esperança de que Tu restaurarás, Pai, a nossa vida e todo o planeta, ó Pai. Tu te peço, ó Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu tenho alguns avisos, irmãos, que eu recebi aqui. Antes de falar desses avisos que eu recebi, queria informar que no final de semana agora, sexta, sábado e domingo, estará acontecendo o acampamento dos jovens. Se você ainda não fez sua inscrição, não procurou informações acerca de como participar, procure a irmã Sofia, tá certo? Ficou marcado do pessoal sair daqui às 17 horas, não é isso, irmãos? Não é? 17 horas, estejam aqui, não atrasem, venham em tempo, tá bom? Para que possa chegar lá e aproveitar o máximo, porque o acampamento foi reduzido o tempo, né? Que seria até a quarta-feira, será somente até o domingo. E inclusive, se alguma pessoa quiser visitar ou passar o dia lá, acredito que os irmãos da comissão aí do acampamento sabem como vai funcionar essa questão de quem quer ir para lá e passar o dia e se alimentar. Procurem quem nesse caso aí? A Sofia também, tá bom? Procure Sofia, não é? É feito o posto, né? O posto, né? Tá lá no posto, procura no posto. Então a Sofia, ela sabe aí, tá conectada aí, você procura ela, tá certo? Caso queiram ir para lá, haverá o culto à noite, na abertura sexta-feira à noite, sábado à tarde e à noite também, né? Com estudos bíblicos e culto, e os irmãos, as irmãs pensam que podem ir lá participar. Um outro aviso, antes de passar o videozinho, tem outro aviso, dia 5 de março, às 19h30, programação especial para todos os casais. Primeiro encontrão dos pequenos grupos, com roda de conversa, convidado especial e cardápio especial. Olha, não é? Cardápio especial. Então venham participar. Também, agora sim, nós vamos ver um videozinho aí, escolinha de música para as crianças a partir de 8 anos de idade. Todo primeiro e terceiro sábado de cada mês, iniciando dia 5 de março, certo? Eu acho que deve ser o primeiro sábado de março. Então os pais procurem as tias Márcia, Edna, Fabiana, para fazer as inscrições de seus filhos. Teremos aula de bateria, teclado, violão, não é? Canto e contrabaixo. Vamos ver um videozinho que... É só... não tem vídeo não. Tá pensando que tinha um videozinho. Ok, amados irmãos, então vamos encerrar, não é, com uma bênção apostólica. E peço que fiquem de pé para a gente encerrar com a bênção apostólica. Quarta-feira estaremos aqui, se Deus quiser, para o nosso tempo de oração e estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando a carta de Tiago. Iniciamos
na semana passada a carta de Tiago, e ela terá continuidade. Eu dei aí uma parte introdutória do estudo na carta de Tiago, e quarta-feira estamos dando continuidade. Venha estudar a Escritura, se alimentar, crescer, faça um esforço para estar aqui na igreja. Pastor Armando estará aí preparando o estudo para a quarta-feira. Depois sou eu e ele, nós dois, né? A gente está sempre revezando. E venham para participar do culto na quarta-feira. Amado Deus, leva os teus irmãos debaixo da tua santa paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito sejam sobre nós, sobre o povo de Israel, representado aqui na tua igreja, sobre todo o teu povo, espalhado pela face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém e amém.